Até agora, nós já aprendemos a observar sem avaliar, a reconhecer e expressar o nosso sentimento, a assumir a responsabilidade por ele, identificando qual a necessidade que o cerca e aí, o que está faltando? Fazer um pedido. Quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas, mesmo depois de revelar o que estamos observando, sentindo, necessitando, a gente faz então um pedido claro para que a outra pessoa possa agir de determinada maneira que enriqueça a nossa vida e atenda aquela necessidade. E como fazer isso de uma maneira que aumenta as chances de o outro nos atender com compaixão é exatamente o assunto do vídeo de hoje, que é o capítulo 6 do Comunicação Não Violenta. Só que antes, por favor, não se esqueça de assinar o canal, dar o joinha e participar do grupo de discussões lá no Facebook. Beleza? Então vamos pro vídeo aí. Bom, temos aqui nesse capítulo o último componente da CNV, o pedido. A primeira coisa que a gente precisa fazer é adotar uma linguagem de ações positivas, isso é, pedir o que nós queremos, não o que nós não queremos. Afinal de contas, como eu vou fazer um não faça? Eu só sei que não vou. Fazer um pedido de não fazer, além de gerar uma certa resistência, deixa as pessoas confusas ao que realmente estamos precisando naquele momento. Aqui a gente tem um exemplo de uma mulher frustrada que queria passar mais tempo com o marido e pediu para que ele não passasse tanto tempo no trabalho. 2 semanas depois, ele chegou super empolgado, dando a notícia que tinha se matriculado numa aula de golfe. Além de uma linguagem positiva, a gente também deve evitar frases vagas e ambíguas, né? Interessante é fazer um pedido de uma ação positiva, clara, específica que o outro pode realizar. O Macho cita exemplo de uma tirinha que eu encontrei, coloquei até lá no nosso resumo escrito, de um cara que está se afogando e pedindo ajuda para o cachorro dele. Aí ele fala, Lessie, vá buscar ajuda. E no quadrinho seguinte, o cachorro está no divã de um psicanalista procurando ajuda, né? É um exemplo cômico, mas acontece, né? Dos conceitos das palavras serem diferentes para mim ou para você. Né? Então, o que o cachorro entende como ajuda não era o que o cara estava precisando naquele momento. Então, ele podia ter pedido uma ação concreta que o cachorro pudesse realizar para poder ajudar naquela necessidade dele. Muitas vezes também a gente quer que o outro venha em nosso auxílio sem a gente saber exatamente o que a gente está querendo. E essa é a receita perfeita para trazer frustração e depressão. A gente é ensinado a ser bonzinho, bons pais, boas mães, bons filhos, e com isso a gente não aprende a solicitar o que a gente realmente está necessitando. Aquilo vai ficando lá no fundinho. E ao invés de solicitar ao outro alguma coisa que enriqueça a nossa vida, essa falta de consciência faz com que a gente desconsidere e acabe jogando palavras em cima dele sem perceber em como a gente pode construir junto aquela interação. A gente acaba usando a presença das pessoas, que é um presente, como lata de lixo mesmo, reclamando, tacando coisas em cima e sem ter consciência do que a gente está querendo. Às vezes a ausência dessa consciência nos leva a pensamentos do tipo, não estou pedindo nada não, só deu vontade de falar isso. Mas a gente sempre está pedindo alguma coisa. Pode ser que a gente esteja pedindo uma escuta, conexão, a gente está pedindo um pouco de empatia. Quanto mais clara a gente for, maior a chance a gente vai ter de ser atendido compassivamente. Para pedir um retorno, por exemplo, a gente sabe, muitas vezes a mensagem que a gente envia não é recebida plenamente e é difícil saber se ela realmente foi. Às vezes perguntar, você entendeu? Está claro? Não é suficiente. A pessoa pode falar só entendi sim. E a gente continua com aquela insegurança de saber se a mensagem foi totalmente entendida ou não. Nesse caso, a gente pode fazer um pedido claro para a pessoa repetir com as palavras dela o que a gente acabou de dizer.
E nisso a gente tem uma oportunidade de ajustar aqueles pontos que não ficaram exatamente como a ideia nossa inicial. Pode parecer estranho no primeiro momento, até porque isso não é muito comum, né? A pessoa pode se sentir até ofendida de alguma forma, né? Você está criticando a capacidade dela de escuta, mas é importante nesse caso lembrar o que a gente está sentindo, a importância que é de ter aquela mensagem recebida. Falar com o coração mesmo, que a gente gostaria que ela fizesse isso por nós. A gente pode também desejar honestidade, principalmente quando a gente se abre, se coloca vulnerável. A gente pode querer saber o que a outra pessoa está pensando. Clareza no pedido é especialmente importante quando a gente está em grupo. Quem frequenta aí grupo de discussões, reuniões, debates, sabe que muitas vezes a coisa se perde, todo mundo sai cansado, com aquela sensação de que perdeu tempo e não produziu nada. Isso costuma acontecer quando alguém traz uma solicitação não muito clara para o grupo e as pessoas começam a responder ou trazer histórias semelhantes uma atrás da outra, e todas essas respostas normalmente não satisfazem aquela solicitação e a coisa se perde naquele tópico único e não desenvolve. Mediar, facilitar uma reunião, significa pedir clareza na hora que a pessoa traz uma solicitação e perguntar a cada resposta se aquilo foi satisfeito, para então trazer a próxima coisa. Também é muito comum, e essa parte do capítulo é essencial, as pessoas confundirem pedidos com exigências. Pedidos são confundidos com exigências quando a outra pessoa acha que, se aquele pedido não for atendido, ela vai sofrer alguma espécie de punição. E quando as pessoas nos ouvem fazendo uma exigência, elas têm duas opções: se submeter ou se rebelar. E em qualquer um desses casos, a gente é percebido como uma pessoa coercitiva. E a chance da gente ser atendido com compaixão vai por água abaixo. Quanto mais a gente acusa, pune ou culpa alguém que não atendeu o nosso pedido, mais eles serão vistos como exigências. Acontece também da gente pagar pelos outros. Se a pessoa se acostumou a ouvir exigências ao longo da vida, ela vai levar isso para os relacionamentos futuros dela. Então, às vezes, quando a gente vai fazer um pedido, devido à história daquela pessoa, ela pode escutar aquilo como exigência. E aí é muito importante a gente ressaltar que se trata de um pedido que a gente não está exigindo e que não vai haver nenhuma punição caso ele não seja atendido. E é aí que mora o detalhe de diferenciar exatamente um pedido de exigência. Por exemplo, o José fala com Maria: "Ô Maria, eu estou muito solitário hoje, estou muito sozinho, você podia sair comigo para a gente jantar, fazer um passeio?" Seria isso que o José fez, um pedido ou uma exigência? Depende da reação que ele vai ter se ele ouvir um não. Se ele falar, por exemplo: "Nossa, mas você é egoísta demais, viu? Se você me amasse de verdade, você ia sair comigo hoje, você sabe que eu estou me sentindo sozinho." Aí ele está tentando fazê-la se sentir culpada, e isso não é legal. Isso é uma exigência. Mas quer dizer que o pedido é quando a gente ouve o não e deixa pra lá? Não necessariamente. O principal é receber esse não com empatia e entender que um não para uma necessidade nossa significa um sim para uma necessidade particular da outra pessoa. A Maria poderia dizer, por exemplo: "Ô Zé, eu estou muito ocupada hoje, tem muito trabalho para fazer, está muito difícil, estou sem descanso." E o Zé poderia se conectar com essa necessidade de Maria. Escolher pedir ao invés de exigir significa receber com empatia a necessidade daquela pessoa que está impedindo ela de dizer sim para a gente. E só aí depois tentar convencê-la de alguma outra forma, levando em conta a humanidade daquela pessoa mesmo, a vida dela, as necessidades dela também. Por fim, para a gente expressar pedido genuíno, é preciso que a gente esteja conectado e consciente com o nosso objetivo de fazer aquele pedido. Se o objetivo é simplesmente mudar a pessoa e fazer com que ela age da maneira que a gente quer, então a CNV não serve. CNV não é sobre manipulação. Na verdade, é um processo para aqueles de nós que gostariam que os outros mudassem, se assim eles quisessem, e fizessem isso com compaixão e de livre vontade também. Quando o outro confia
que o nosso compromisso maior é com a qualidade da nossa relação e que a nossa expectativa é de usar o processo de CNV para atender às necessidades não só minhas, como as dele também e as de todos os envolvidos, então elas podem confiar verdadeiramente que o que a gente está fazendo são pedidos e não exigências camufladas. É difícil, eu sei, manter a consciência nesse objetivo, ainda mais quando a gente ocupa posições em que o nosso trabalho é mudar o comportamento do outro, posições de pais, mães, gestores, enfim. Além disso, mesmo mantendo essa consciência, pode ser que o outro interprete o nosso pedido como exigência, ainda mais quando a gente ocupa essa posição de autoridade e eles estão a vida toda ouvindo exigências uma atrás da outra, né? É um desafio muito grande mesmo e é muito importante a gente estar conectado com a nossa intenção e externar essa intenção para aquela pessoa. Ajuda também se a gente conseguir detectar alguns pensamentos alienantes que transformam nossos pedidos em exigências. Do tipo, ele deveria fazer isso. Ah, não, mas eu mereço essas férias. Tenho o direito de descansar um pouco mais, estou trabalhando tanto. Quando a gente enxerga a nossa necessidade assim e o outro fala não, invariavelmente o nosso pedido vai se converter numa exigência. É riquíssimo e muito profundo o que esse capítulo traz, não é verdade? Fazer pedidos é humanizar as relações e tem tudo a ver com a nossa busca aqui no espaço. Porque quando a gente faz pedido e não uma exigência, a gente considera o outro ser humano primeiro, antes de enxergar cargo, título, profissões, papéis pré-determinados, antes de considerar ideias de certo e errado, antes de considerar ideias de merecimento, a gente vê o outro e a nós mesmos como seres humanos, tentando ali tornar a vida de todos um pouco mais maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado, a minha é sempre incrível estar aqui e o meu pedido para você agora é que você, caso tenha gostado, se inscreva no canal, compartilhe, dê seu joinha e me ajude a espalhar essa ideia tão boa e tão necessária nos dias de hoje. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, o próximo capítulo, que também é incrível. E eu te vejo lá. Um grande abraço aí.